Meu nome é Nicolas de Melo Moura, tenho 15 anos, sou da Escola General Ibalia Moreira, na CEFER. Sou do 9º ano, junto com os meus colegas pesquisadores Eduarda Ferreira Alves e Fabrício de Souza Borba, que infelizmente não puderam comparecer à apresentação. E nós somos os pesquisadores do projeto O Uso da Matéria Orgânica nas Ciências Nucleares, ou como gostamos de chamar, o projeto RBO, que é o Reator de Base Orgânica. Os orientadores são Karine e Maurício Velasquez. O caminho que nós percorreremos por este vídeo será a partir da introdução do tema principal, a justificativa do porquê nós fizemos a pesquisa e conforme o desenvolvimento e por fim a finalização. A pauta ambiental costuma ser tema recorrente entre as governanças mundiais. Entretanto, por que é importante a discussão desse tema na sociedade contemporânea? Somado a isso, como a tecnologia pode auxiliar a busca pela equidade sustentável? De início, nós devemos relembrar que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, sofreu uma tragédia no início de maio de 2024, relacionado diretamente com as mudanças climáticas e com as alterações que vêm se demonstrando cada vez mais evidentes e cada vez mais presentes do que futuras, como previam os antigos pesquisadores. Então é extremamente importante, principalmente, claro, que a tragédia do Rio Grande do Sul não é necessariamente a primeira tragédia que ocorre em relação às mudanças climáticas, mas com certeza é uma das maiores, que inclusive foi noticiada em todo o mundo, e que é importantíssimo é como se fosse um marco em relação ao que nós conhecíamos como aquecimento global. O aquecimento global, ele principalmente destrói a vida de milhares de pessoas e principalmente da classe mais baixa da sociedade, que infelizmente não sofrem, sofrem com a falta de uma infraestrutura digna em relação à defesa e ao seguro social, à segurança climática, e gera os refugiados climáticos que nós conhecemos. E é nisso das mudanças climáticas que as governanças mundiais, que se torna importante essa reunião das governanças mundiais em torno da pauta ao clima. E nesse assunto visa-se, através da sustentabilidade, meios de, ao mesmo tempo, não prejudicar a economia proveniente do capitalismo que vivemos atualmente, quanto de reduzir os efeitos que as mudanças climáticas vêm se tornando cada vez mais evidenciando cada vez mais. E através disso, nós, através dessa nova tecnologia que vem surgindo, por exemplo, os painéis solares, entre outras formas de energia sustentável, que substituem a liberação de carbono na atmosfera, através desse acesso maior que se há em relação ao clima, realmente a proporcionar uma vida digna a classes mais baixas da sociedade, que torna em prol de tornar a sustentabilidade mais equitária aos demais setores da sociedade. A justificativa. Um dos principais temas que nós abordamos
como indica o próprio título do nosso trabalho, a energia atômica é uma das mais conhecidas formas de energia de gerar eletricidade na matriz. Em si, porém, ela é extremamente polêmica e mal vista popularmente, embora limpa. Entretanto, o que a torna tão infame? É necessário que nós conheçamos, obviamente, toda a história ao longo do descobrimento da primeira reação em cadeia em relação ao átomo, a energia atômica em si, até os dias atuais, passando, claro, pela Segunda Guerra Mundial, especificamente, porque foi a partir do momento em que se descobriu que se podia causar não apenas energia, mas também destruição através dos processos da reação em cadeia, que tornou a energia historicamente infame. A começar com o desenvolvimento, claro, o lixo orgânico, que é um assunto que gostamos bastante de tratar nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, e que acreditamos ser um dos temas que mais deviam ser abordados em relação ao convívio e à sociedade atual, devido à primeira pauta, que é o lixo orgânico não é reciclável. Ao contrário do papel, que nós descartamos comumente em qualquer lugar e que podem, claro, ser recolhidos e depois transformados em outros objetos, o lixo orgânico ele não pode, por exemplo, ser reconsumido pelo nosso estômago, uma vez que seria inviável e causaria um monte de doenças. Uma das soluções que existem, claro, é utilizá-lo como adubo natural. Porém, como se evidencia no segundo tópico do tema, que é apenas uma parcela do lixo orgânico total é utilizado como adubo. Segundo as nossas pesquisas, até 4 anos atrás, cerca de 4 anos atrás, apenas 1% de toda a produção do lixo que tem-se anualmente desde a década passada é realmente utilizado como um adubo, principalmente entre os pequenos produtores, mas entre a população civil em si, não, o que torna a adubagem um processo bastante não muito utilizado em relação a isso. O terceiro tópico que abordamos é: o lixo orgânico tende a ser mais poluente se descartado incorretamente. Uma vez que ele não é adubado, ele não é utilizado como adubo, digo, o lixo orgânico, se descartado, por exemplo, junto aos restos de papel, além de contaminar o papel em si, ele pode se infiltrar em aterros sanitários dedicados ao lixo reciclável e se transformar em um autopoluidor que, conforme a decomposição da matéria, se une com materiais como mercúrio, com garrafas e plásticos em si, microplásticos que podem se infiltrar nas camadas mais abaixo do solo e contaminar toda a região, tornando, por exemplo, a agricultura inviável e o cultivo, a qualidade de vida tende a diminuir conforme o chorume, que é como é chamado o fluido que sintetiza todo o elemento tóxico e orgânico decomposto em um só, pode contaminar toda uma região através dessa questão, causando então, como descrito no quarto tópico, danos ambientais,
que podem ser irreversíveis conforme o tempo se passa. Agora, entrando mais na área científica, temos então a fissão nuclear. Um dos tópicos abordados em relação ao nosso trabalho de pesquisa é a fissão nuclear, como descrito, obviamente, no próprio título do nosso projeto, que em si é um processo muito historicamente polêmico e que, entretanto, é considerado uma energia limpa, como descrevemos aqui no segundo tópico do tema. É uma geração limpa de energia, claro, mas que os processos de se extrair elementos provenientes da Terra causam, por exemplo, a contaminação de áreas e que muitas vezes são, mesmo que seja rico, é muito caro de se extrair, além de muito caro de se extrair, pode contaminar, por exemplo, trabalhadores de fábricas e extratoras de urânio, de rádio, de césio-137 e inclusive este último que causou o acidente de Goiânia e que inclusive entra na parte das polêmicas em relação aos reatores nucleares, porque historicamente há se implantado na nossa mente, mesmo que a radioatividade esteja presente em diversas áreas da nossa vida, por exemplo, a medicina com os aparelhos de ressonância, muitas vezes, principalmente os mais antigos, que utilizam o césio-137 e que, claro, as usinas nucleares são bastante mal vistas, principalmente pelo acidente nuclear envolvendo Chernobyl em Pripyat, na Rússia, durante a grande União Soviética, claro. No que inclusive foi a pioneira a implantar em 1954 as primeiras usinas movidas a nucleares, pois inicialmente a reação em cadeia era usada a partir do urânio. A partir dessa fusão nuclear era utilizada, dessa fissão nuclear, era utilizado para desenvolver bombas atômicas, entre outras armas mortíferas durante a Segunda Guerra Mundial, mas que a União Soviética utilizou a partir disso como uma das principais formas de energia. Isso é um fato interessante porque, ironicamente, posteriormente foi através em 1976 que a União Soviética sofreu com um acidente nuclear que literalmente estragou com a história da fusão nuclear e da reação nuclear e da geração de energia a partir dessas reações, o que, mesmo tornando essa energia limpa, pode significar um paradigma ético em relação ao processo envolto do assunto. Temos então o decaimento radioativo, que é um processo que está diretamente ligado com a fissão nuclear, que é quando a menor unidade da matéria, que é o átomo, começa a se desestabilizar, ou seja, por exemplo, na fissão nuclear. Na fissão nuclear, ela costuma, nessa tentativa de se estabilizar, acaba se dividindo. E dessa divisão, como o próprio nome já diz, fissão nuclear, fissão do núcleo, quando um núcleo muito pesado ele acaba se repartindo em outros, por exemplo, o potássio se transformando em cálcio, acaba então gerando radioatividade. E é nesse processo, nesse processo que nós chamamos de decaimento radioativo. Geralmente temos
muitos elementos naturalmente radioativos, digo, poucos elementos naturalmente radioativos, pois geralmente são elementos ou muito pesados naturalmente, ou que emitem uma radiação mais, por exemplo, a radiação alfa e beta, mas a do urânio, por exemplo, é naturalmente físsil, ou seja, ela pode gerar em um sistema isolado, vamos dizer assim, pode se manter através de uma certa massa e decair. Ou seja, ela pode sofrer um processo natural de gerar radiação. Por isso que o urânio é extremamente perigoso. Então, a partir desse assunto, dos elementos naturalmente radioativos, pois esses elementos são encontrados no solo e espalhados naturalmente uh, em, no solo, por exemplo, urânio, mesmo que em baixas quantidades e que geralmente é encontrado junto a outros elementos, pois naturalmente ele não é muito comum em natura, né? É puramente o urânio não é encontrado, apenas em pequenos vestígios juntos a outras rochas. E devido a isso, há uma absorção da matéria orgânica, por exemplo, as plantas, os primários, eles tendem a absorver elementos radioativos. Por exemplo, a banana. A banana ela absorve potássio 40, que é um isótopo, que é naturalmente radioativo e que inclusive é um isótopo tão nocivo quanto o urânio e até maior se duvidar da quantidade. Mas em si, as causas que geram essa radioatividade, principalmente das plantas, essa absorção dos minerais do solo em relação ao seu próprio funcionamento orgânico. E inclusive muitas plantas se adaptaram a esses solos, por exemplo a castanha do Pará e a própria banana, como citado. Se há riscos, há certos riscos de uma absorção maior. Porém, como geralmente as frutas elas são, por exemplo a banana, extremamente escassas em elementos radioativos e não são cumulativos, eles acabam por não oferecer riscos naturais e inclusive eliminando, o próprio corpo tende a eliminar essa questão dos elementos radioativos no próprio organismo. Muitos minerais pesados são inclusive absorvidos pelas plantas. Por exemplo, um dos alimentos mais radioativos naturalmente é a castanha do Pará, que absorve um elemento chamado radônio, que é o rádio, como nós conhecemos, 235, se não me engano, que ele absorve e acaba por oferecer doses cavalares de metais pesados e muitas vezes até mesmo urânio e radônio, que são absorvidos por essas castanhas do Pará. Mas em si, a fruta é extremamente saudável e não oferece risco algum. Agora, sobre a possibilidade de um RBO. Por si, nós conseguimos projetar um reator nuclear que está ainda em desenvolvimento teórico e ainda em desenvolvimento prático, claro, que consiste basicamente em 3 elementos fundamentais, que é a extração do material radioativo, o decaimento e finalmente o processo de geração energética. Em geral, a fusão nuclear que acontece a fissão nuclear que ocorre em elementos físseis como o urânio e o potássio 40
são facilmente reproduzidos e geram calor. E desse calor é transformado dentro de uma usina nuclear uma espécie de... é como se fosse um vapor que acaba por gerar uma turbina e gerar energia, obviamente. Através disso, nós buscamos então a sustentabilidade da questão e da equidade, obviamente, da questão ambiental e social, uma vez que o processo de um reator nuclear comum é extremamente complexo e muitas vezes demanda recursos de diversos países. Então, a partir disso, um dos nossos objetivos é, obviamente, trazer e facilitar a implantação de usinas nucleares em países emergentes, principalmente. E principalmente impulsionar essa questão nuclear e limpa da sustentabilidade envolto dessa questão, mesmo que com os paradigmas. Então, nós agradecemos por acompanhar-nos até o momento. Agradecemos principalmente, então, à professora Karine e ao professor Maurício. E eu agradeço especialmente aos meus colegas que ajudaram, pesquisadores, Eduarda Ferreira Alves e Fabrício de Souza Borba. Então é isso, esperamos passar nesta mostra. Muito obrigado, até a próxima.